Olá, pessoal, boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso projeto 1947. Estamos aqui toda semana, 2 a 3 vezes na semana, trazendo lives especiais para vocês, com temas relevantes, com temas muito importantes para auxiliar você, conselheiro, conselheira tutelar, no exercício da sua função. Eu sou Larissa Lira, estou aqui para ajudar você a conseguir desempenhar a sua função com muita segurança, com muito conhecimento, muita autonomia. Então vamos chegando para mais uma live do nosso projeto 1947. Sejam todos muito bem-vindos. Esse mês, pessoal, é o mês de aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dia 13 agora de julho, o Estatuto vai fazer 31 anos. Então, esse mês de julho, a gente vai estar aqui uma vez por semana, trazendo aqui assuntos referentes, importantes, com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, sejam todos muito bem-vindos. Alex, Deronice, sejam bem-vindos. CT de Tambaúba dos Batistas, Rio Grande do Norte, é isso? Obrigada pela participação de vocês. Jean Carlos, seja bem-vindo. Maria Oliveira, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso projeto 1947. A gente está aqui toda semana fazendo lives, trazendo aqui conteúdos de valor, conteúdos muito importantes para vocês, para que vocês consigam desempenhar a função de vocês com muita maestria, com muita responsabilidade, com muita segurança, ok? Meu compromisso aqui é passar conhecimento para vocês, para que vocês consigam aí exercer essa função com muita responsabilidade e maestria. Rita de Cássia, Conselho Tutelar de Barra de São Miguel, Paraíba, seja bem-vinda, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, quem que está aqui comigo, que estava ontem na live com a Maduca? Fala aí, eu estava, só para eu saber. Porque ontem, nas últimas semanas, entraram muitas pessoas novas no meu perfil do Instagram. Então, talvez as pessoas não me conheçam muito bem. E aí, a gente vai dar um tempinho aqui rapidinho para a gente poder esperar o pessoal entrar. Marilene, conselheira, entrou, seja bem-vinda. Aqui, ó, a Rita, eu estava. Pessoal, quem estava ontem na live que eu fiz com a Maduca, que gostou do conteúdo, o que vocês acharam? Diz aí pra mim o que vocês acharam, gostaram do conteúdo, foi bacana? O que vocês acharam da live de ontem? Francisco, seja bem-vindo. Gil, seja bem-vindo. Ó, Gil, eu estava. Outros disseram ali também que estavam. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu perfil. Eu sou Larissa Lira, eu sou advogada, eu sou especialista em direito público, mas estou na função ainda de conselheira tutelar pelo meu segundo mandato, ok? E esse ano eu dei início ao meu projeto, que é o projeto Aconselhar. Ó, tô até com a camiseta aqui do projeto Aconselhar, que teve início, que nasceu final de fevereiro desse ano, tá? O projeto Aconselhar, ele nasceu no ano de 2021, final de fevereiro, e a intenção do projeto é ajudar conselheiros e conselheiras tutelares por todo o Brasil a desempenharem a sua função com muita segurança, com conhecimento, com autonomia e mais do que isso. Quero que vocês tenham sucesso profissional, tá? É possível sim conquistar sucesso profissional estando conselheiro ou estando conselheira tutelar. Então aqui, a gente está aqui para ajudar vocês. Ó, o Francisco tá falando aqui, ó, quero o caderninho da capa amarela. Pessoal, olha só que bacana, hein? Olha só que bacana para vocês verem. Essa história do caderninho, ela é verdadeira, e esse caderninho eu tenho ele realmente guardado até hoje, e eu uso esse caderno assim como, digamos, como uma bússola, né? Foi
Foi onde tudo começou, foi com esse caderno amarelo, onde a gente ali começou a implementar e criar o nosso método, que é o método da proatividade. Quem é meu aluno sabe, conhece o método, sabe que ele é eficaz. E a gente vem cada vez mais trazendo para vocês conhecimento, porque a gente entende, pessoal, que vocês precisam de uma injeção de ânimo, vocês precisam de pessoas para estarem empurrando vocês, porque vocês têm muita capacidade, vocês têm muitas habilidades, vocês só precisam ter uma ajudinha para vocês conseguirem aí encontrar essas habilidades, reconhecer essas habilidades dentro de vocês, colocar para fora, colocar em ação. Então, olha só, quem está aqui no meu perfil pela primeira vez, é a primeira live que está me assistindo, seja muito bem-vindo, muito prazer. Eu sou Larissa Lira, advogada, especialista em direito público, sou palestrante, consultora dos direitos da criança e adolescente, sou mentora e eu estou aqui com esse projeto Aconselhar, em que todas as semanas, às 19h47, a gente traz aqui lives com conteúdos muito importantes, conteúdos bacanas, que vão fazer a diferença no dia a dia de trabalho de vocês, ok? E esse mês de julho, a gente vai trazer aqui lives especiais com assuntos específicos relacionados ao próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, em comemoração ao mês de aniversário do Estatuto, que esse mês ele completa 31 anos de idade. Então, hoje é a nossa primeira live, semana que vem a gente vai ter a segunda, depois a terceira, a quarta live, finalizando aí o mês de julho com essa temática, que é os desafios aí do Estatuto, aquilo que a gente conquistou com o Estatuto durante esses anos, os desafios que a gente ainda tem pela frente, ok? Então, bora lá. Digita aí pra mim, pessoal. Digita aí pra mim quem gostou da live de ontem, quem estava ontem na live lá da Maduca, em que eu tive uma participação, que esteve lá, que gostou muito. Digita aí pra gente saber quem é que tá aqui conosco. Muitas pessoas me chamaram no direct, parabenizando pelo trabalho, então quero aqui agradecer vocês pelo carinho. Eu tenho recebido mensagens diariamente, todo lugar do Brasil, mensagens de conselheiros e conselheiras tutelares, me incentivando cada vez mais a estar realizando esse trabalho, ok? Então, bora lá? Pessoal, olha só, a gente vai falar hoje de um tema que eu acho muito importante e talvez ele é muito pouco pesquisado pelos profissionais. Não só os conselheiros e conselheiras tutelares, mas os profissionais da área, tá? Que trabalham com criança e adolescente. A gente tem aquele hábito de chegar já na função, de chegar ali no serviço e a gente só querer aprender as questões técnicas, né? O trabalho do dia a dia, o manuseio do dia a dia, como fazer um termo de declaração, como fazer um termo de constatação, como fazer uma requisição, não é mesmo? Como fazer um bom relatório, mas a gente precisa muito, 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 muito mesmo entender um pouco da história da criança e do adolescente no Brasil. Eu acho que são poucos os conselheiros e conselheiras tutelares que a gente vê tendo interesse em saber realmente como que foi a história da criança e do adolescente no Brasil. Por que que o Estatuto precisou ser criado? O que motivou os legisladores a criarem uma lei como o Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, essa aula de hoje, eu quero trazer isso para vocês. Então, nós vamos falar nessa aula um pouco da história da criança e do adolescente no Brasil, ok? Então, olha só, pessoal, primeira coisa, quem tiver aí papel, caneta, já pega para anotar, porque o que eu vou dizer aqui é muito importante, tá? A gente vai começar hoje uma sequência de lives, uma sequência de conteúdos que vocês vão vendo que ao longo das semanas eles vão se encontrar e vai fazer toda a diferença, ok? Então, quando vocês chegarem lá no finalzinho de julho, vocês vão conseguir aí ligar as informações, ok? Então, bora lá. Nós vamos falar hoje sobre um resumo, na verdade, da história da criança e do adolescente no Brasil. E eu quero que vocês entendam uma coisa. A história da criança e do adolescente no Brasil foi uma história marcada por muita dor, por muito sofrimento,
por maus tratos, por negligência, por violência, por muitos abandonos. Então, a história da criança e adolescente no Brasil é marcada por isso. Marcada por muitos episódios de abandonos, de maus tratos, de violências, de negligências. Para vocês terem ideia, a criança e o adolescente, eles não eram reconhecidos como sujeitos de direitos humanos, como os adultos têm hoje. Criança e adolescentes, eles eram considerados objeto dos adultos. Olha, para vocês terem ideia de como era isso. Criança e adolescente, quando ela atingia uma determinada estatura, quando ela atingia uma determinada independência, conseguia andar, conseguia conversar, logo a criança ela já era colocada junto com a família para trabalhar. Então ia com os pais ali para trabalhar. O que diferenciava a criança do adulto era a sua estatura. Era a única coisa que diferenciava o adulto da criança, era a sua estatura. Então, olha só para vocês verem. Naquela época, antes da Constituição Federal de 88, não se tinha uma visão como que nós temos hoje, de que a criança e o adolescente são pessoas em desenvolvimento. Eram consideradas objeto dos adultos, ou seja, não tinham voz, não tinham vez, não tinham direitos. Então, eram totalmente dominadas pelos adultos, não tinham direito nenhum. O direito de brincar, o direito de ir à escola, o direito de ter lazer, isso não existia, não havia essa possibilidade, não se cogitava isso, não se falava em proteção de direitos da criança e do adolescente. Isso era fora de cogitação. Então, nós precisamos ter muito, muito cuidado quando a gente vai trabalhar nessa área da infância e da juventude. Eu costumo dizer que a área da infância e da juventude é uma área muito complexa. Ela não é uma área fácil de se trabalhar, ela é complexa, ela tem as suas diversidades, ela tem as suas particularidades. E é muito importante que o profissional que vai trabalhar nessa área, ele de fato, ele tenha a certeza, a convicção de que essa é a área que ele quer trabalhar. Porque exige muito de nós, exige muita responsabilidade, existe um olhar diferenciado, existe muita competência, exige de nós muito conhecimento. Eu falei ontem na live com a Maduca, mas é algo que eu falo corriqueiramente nas minhas lives, que não cabe mais amadorismo na área da infância e da juventude. Nós não podemos mais admitir profissionais estarem trabalhando nessa área, na área da criança e do adolescente, ou da infância e da juventude, de forma amadora. A gente precisa começar a escolher mesmo, a peneirar ali os profissionais que vão trabalhar nessa área. Então, olha para vocês entenderem o porquê que tudo começou, como foi importante a visão do legislador na criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Só por aí, pela introdução, vocês já têm uma noção. Criança e adolescente era como se praticamente não fosse reconhecido como um ser humano, como uma pessoa. Então, olha para vocês entenderem a gravidade disso, o risco disso. E eram objeto dos adultos, eram controlados totalmente pelos adultos. O que diferenciava o adulto da criança era a sua estatura, e quando ela atingia um certo desenvolvimento, ela começava a ser inserida ali junto com a família no trabalho. E pessoal, olha só, eram trabalhos braçais, eram trabalhos que exigiam muita força, eram trabalhos perigosos, eram trabalhos insalubres, eram trabalhos que de fato atrapalhavam o desenvolvimento psíquico, emocional, moral da criança e do adolescente. Então, olha para vocês entenderem o quão isso é grave. Olha para vocês entenderem o quão necessário foi a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem pessoas que confundem muito. Até hoje a sociedade ela ainda não entendeu, ela ainda não captou a mensagem, digamos assim,
de que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi um marco na nossa legislação brasileira. Ele trouxe um marco histórico na legislação brasileira e na vida de centenas e de milhares de crianças e adolescentes. Só para vocês terem ideia, a questão da mortalidade infantil, ela era muito, muito, muito grande no Brasil. Era muito grande e as famílias encaravam a mortalidade infantil como algo muito normal, muito natural. Então, morrer crianças e adolescentes era normal. Não existia, assim, uma causa assim, que trouxesse uma alerta, uma gravidade. Então, eram muitas e muitas crianças e adolescentes que morriam, que perdiam suas vidas nos trabalhos forçados. Crianças eram colocadas em trabalhos escravos, na verdade. Então, a gente precisa ter esse entendimento de quão importante foi o Estatuto e a gente trazer essa importância para os nossos dias. Nós estamos falando de 31 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, mas nós estamos falando de uma lei que, infelizmente, ela não consegue por inteiro, na sua integralidade, ser colocada em prática. 31 anos depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente ainda está discutindo aqui trabalho infantil, a gente está discutindo aqui violência sexual, a gente está discutindo violência psicológica. E pasmem, essas questões, elas vêm, ao invés de, às vezes a gente acha que às vezes está diminuindo, mas se a gente for olhar de verdade, os fatos que acontecem por aí, que às vezes nem chegam nos canais de denúncia, as questões estão só aumentando, aumentando. Então, exige de nós operadores do direito, porque você, conselheiro e conselheiro tutelar, você é um operador do direito, você opera com leis. Então, precisamos que nós, profissionais, comecemos a ter um olhar mais... um alerta, na verdade, nos alertemos com relação a essas questões, porque nós precisamos falar mais sobre esse assunto. Nós precisamos falar mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós precisamos levar para a sociedade mais conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque criou-se durante todos esses anos uma ideia de que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele veio para tirar a autoridade de pai e de mãe, ele veio para passar a mão na cabeça de criança e adolescente, tanto que as famílias, que a sociedade no geral e muitos outros órgãos confundem as atribuições do Conselho Tutelar. Muitas pessoas acham que o Conselho Tutelar ele substitui pais ou responsável. E não tem nada a ver com isso, não tem nada com isso. Então, o que eu venho trazer para vocês aqui hoje é uma introdução da história da criança e do adolescente no Brasil. Uma história marcada por fome, por abandono, por violências, por negligências. E olha aqui para vocês entenderem que durante muitos e muitos anos, o abandono era algo muito corriqueiro e muito real na sociedade. Haviam famílias que abandonavam as crianças por diversos motivos, por questões financeiras, por questões conjugais, né? Mulheres ali que talvez se envolviam com seus senhores, com homens casados. Então aquela criança nascia, ela precisava dar um jeito naquela criança. Então as crianças eram abandonadas. Para vocês terem ideia, teve um momento na história que crianças até 7 anos de idade, elas eram abandonadas nas câmaras municipais. Tivemos época, eu não sei se vocês vão saber disso, ou já ouviram falar, eu acredito que muitos sim, da questão da roda, né? A roda dos expostos. Não sei se vocês já ouviram falar nessa época ali da roda dos expostos. Foi um momento muito crucial na história da criança e do adolescente no Brasil, porque crianças eram deixadas ali em rodas. Então, haviam ali as instituições que ficavam ali com as crianças. Essa roda, ela era uma roda num formato cilíndrico. Metade da roda, ela era grudada na parede ou na janela da instituição. E a outra metade, ela entrava para o lado de dentro da instituição. Então, a criança, né, o adulto, ele pegava aquela criança, deixava a criança ali naquela roda, tocava um sino. Quem estava dentro da instituição, então,
ouvia aquele sino tocar e ela sabia então que naquele momento ali uma criança havia sido abandonada, havia sido deixada. E depois ali ficava por conta dessas instituições a questão da adoção, da entrega daquelas crianças que a gente sabe que não era feita como é feita hoje, né? De uma forma mais legal, mais ordeira, mais melhor para a criança. Então, pessoas passavam ali, pegavam aquelas crianças, não tinham assim um critério, né? Algo assim criterioso para que aquelas crianças ali fossem entregues para outras famílias. E na verdade, muitas famílias que pegavam ali aquelas crianças, pegavam para que aquelas crianças fossem utilizadas, né, como empregadas domésticas. A maioria delas eram mulheres. Então as crianças ali do sexo feminino eram muito ali adotadas por famílias que cresciam na casa dessas famílias como empregadas domésticas, servindo ali às famílias. Então era muito comum esse ato. E a gente viu ali também uma época ali da história da criança e do adolescente, a criação ali das fundações, das FEBEMs, né? Em que as crianças ali, os adolescentes ali eram deixados, muitas mães deixavam seus filhos ali porque não tinham onde deixar. A questão da vulnerabilidade social era muito grande, então eram deixadas ali naquelas fundações. A época ali dos adolescentes, infratores, que cometiam ali atos infracionais, eram colocados ali naquelas fundações, e a gente via o volume que era de adolescentes e crianças que eram deixados nas ruas mesmo. Então, o Estado, em um momento ali, ele precisou tomar uma providência, ele precisou ali falar, olha, eu preciso, a sociedade começou a cobrar do Estado, olha, não dá para ficar esse tanto de criança e adolescente na rua, nessa situação de vulnerabilidade. Vocês vão ter que achar um local para que essas crianças possam ficar com mais segurança. Então ali iam para aquelas fundações e ali ficavam, ali comiam, ali almoçavam, ali aprendiam questões relacionadas à sua higiene pessoal. Então assim, pessoal, foi uma história marcada por muitas violências, por muitas violações. Então a gente tem que aplaudir o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque de fato o Estatuto ele foi um marco assim regulatório, um marco na vida de muitas pessoas, de muitas famílias, né? Quem nasceu aí antes de 88, da Constituição Federal, sabe como que era a vida, né? Se a gente perguntar aí para os nossos pais, para os nossos avós, eles vão falar para a gente como era difícil a vida deles ali na roça, né, o trabalho braçal. Vocês perguntarem para eles aí, poucos deles concluíram a escola, né, os anos básicos ali da escola. A maioria eram analfabetos, então é uma realidade que era muito presente na vida das pessoas. E com a Constituição Federal de 88, a gente viu que de fato o legislador ele estava muito preocupado com a questão do desenvolvimento na área da infância e da juventude. O que a gente precisa é a gente despertar para isso, é fazer com que as autoridades se preocupem com isso realmente, fazer com que os gestores vejam realmente da forma que precisa ser visto a prioridade absoluta ou a absoluta prioridade da criança e do adolescente no seu município, no seu estado, no país como um todo. Então, a gente precisa alertar a sociedade para isso. Nós vivemos por muitos anos aí, né, a questão do Código de Menores. Os menores ali, eles eram ali condenados, digamos assim, através do Código de Menores. Então, era muito descaso com relação à criança e ao adolescente. Eles não conseguiam perceber a criança e o adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, eram vistos como marginais, eram vistos como criminosos mesmo. Então, não tinha esse olhar que nós temos hoje para a infância e para a juventude. E só para vocês terem ideia, apesar da gente estar aqui já comemorando 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente,
Vocês podem contar no Brasil os municípios que possuem varas da infância e da juventude, delegacias especializadas. Nós temos municípios hoje no Brasil que ainda não tem vara da infância e da juventude, não tem delegacias especializadas, e isso é uma deficiência muito grande que a gente percebe dentro das políticas públicas, e a gente precisa lutar muito por isso. Eu falei ontem na live com a Maduca que nós estamos vivendo uma nova era, né? A era dos conselheiros tutelares. Eu chamo de proativos, né? Que são aqueles profissionais acima da média, aqueles profissionais que não esperam as coisas acontecerem, caírem do céu. Ele vai à luta, ele vai à frente, ele toma frente, ele tem espírito de liderança. Então nós precisamos contagiar mais pessoas com isso, fazer com que os profissionais dessa área de fato entendam a importância de nós estabelecermos um limite para colocar profissionais dentro dos conselhos tutelares e de outros serviços para trabalharem com crianças e adolescentes. Eu falei ontem que a primeira coisa que a gente precisa ter internamente para trabalhar com isso, para se tornar um profissional diferenciado, fazer a diferença, é de fato saber, é essa área que eu quero trabalhar, é com isso que eu quero trabalhar, porque é desafiador, é complexo, exige muito de nós trabalhar com a área da infância e da juventude. Nós estamos lidando com o futuro do nosso país, nós estamos lidando com as pessoas que daqui 20, 30 anos serão os nossos vereadores, serão os nossos deputados, serão os nossos governadores, serão os nossos presidentes, serão os nossos prefeitos, serão os nossos futuros conselheiros e conselheiras tutelares. Então, até que ponto nós temos a consciência plena de que de fato nós estamos no lugar onde nós deveríamos estar? Você consegue entender que esse chamado é para você? Porque a gente tem propósito na vida, a gente tem chamado na vida. A gente precisa descobrir o nosso chamado e descobrir o nosso propósito. Eu falei para vocês ontem que eu advoguei 10 anos antes de ir para o conselho tutelar. Eu sempre gostei muito da advocacia e sempre me identifiquei muito com a área de família, sucessões, infância, juventude. Eu sempre gostei muito dessa área. Mas não basta você gostar. Você precisa de fato amar. Você precisa entender que é com isso que você quer trabalhar, porque vai exigir de você mais conhecimento, vai exigir de você que você gaste mais energia, porque você vai ter que buscar conhecimento, você vai ter que debater, você vai ter que discutir, você vai ter que criar soluções para que muitos problemas sejam sanados. Você vai ter que ser protagonista, muitas das vezes, de ações que ainda não foram tomadas. Então exige muito de nós, exige um compromisso real, um compromisso muito grande de cada um de nós. Então, pessoal, olha só, a gente precisa conhecer a história da criança e do adolescente no Brasil. A gente precisa entender por que tudo começou, por que o legislador, enfim, acendeu a luz na mente dele e falou: a gente precisa criar uma lei específica, uma lei que de fato ela traga uma proteção integral para a criança e para o adolescente, que de fato os direitos de crianças e adolescentes sejam garantidos, uma lei que de fato vá proporcionar à criança e ao adolescente meios, condições de se desenvolver moralmente, de se desenvolver culturalmente, emocionalmente, fisicamente, bem. Porque, pessoal, olha só, se a gente não começar a entender o quão importante é o Estatuto da Criança e do Adolescente para a transformação na vida dessa classe, nós não vamos conseguir fazer nada por elas. Nada. Então eu preciso que vocês saiam daqui hoje entendendo o seguinte, que não foi à toa que o legislador
entendeu a importância de se priorizar a infância e a juventude. Não foi à toa que ele resolveu colocar isso em uma carta magna, a nossa carta maior, a nossa carta mãe, que é a Constituição Federal de 88. Lá no artigo 227 da Constituição Federal, fala que é dever da família, da sociedade, da comunidade, do Estado, assegurar com absoluta prioridade todos os direitos humanos de crianças e adolescentes. Que crianças e adolescentes não devem ser vítimas de qualquer tipo de negligência, de maus tratos, constrangimentos. Pessoal, é o único momento dentro da Constituição Federal de 88 que se fala em absoluta prioridade. Não existe nenhum outro artigo dentro da Constituição Federal que fala absoluta prioridade. Então, essa particularidade, ela é dada apenas à criança e ao adolescente. E foi através da Constituição Federal de 88, foi através do artigo 227, eu costumo falar que o 227 foi o artigo que introduziu a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto que lá no seu artigo 4º do Estatuto, ele praticamente repete o que o 227 da Constituição veio dizer. E tudo que a gente vai fazer, a gente tem que se remeter sempre ao artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. E olha para vocês verem, tanto que é importante isso. O artigo 1º do Estatuto, ele fala que essa lei, que o Estatuto, ele dispõe de proteção integral à criança e ao adolescente. Pessoal, é proteção integral. É proteger, não é violar, é proteger. A missão daqueles que trabalham no sistema de garantia de direitos, dos conselheiros tutelares, dos demais atores da rede de proteção como um todo, o dever é proteção integral. E sempre voltar para o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele traz ali princípios para que isso seja cumprido pelo gestor público. Então, pessoal, eu quero que vocês saiam daqui hoje entendendo que o que motivou a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente foi de fato entender que nós só teremos uma sociedade mais justa, mais humana, mais feliz se nós priorizarmos de forma absoluta a infância e a juventude. Se nós darmos toda a nossa atenção para a infância e para a juventude. Vejam para vocês verem o que eu vou falar. Profissionais afirmam, profissionais da psicologia afirmam que a criança, ela forma a sua personalidade até os 7 anos de idade. Até os 6, 7 anos de idade, nós estamos falando da educação básica, da educação primária. O que nós ensinamos nessa faixa etária é o que fica gravado na mente. Nós chamamos são as crenças que aquela criança ela criou dentro de si. É o que ela aprendeu durante a infância que ela vai desenvolver quando ela estiver na fase adulta. Então, uma criança que ela é amada pelos seus pais, uma criança que ela é cuidada pela sua família, uma criança que ela é respeitada pela sua sociedade, uma criança que ela tem os seus direitos garantidos pelas autoridades competentes, uma criança que ela é beneficiária de políticas públicas, ela com certeza ela vai ser um adulto diferente, um adulto que também vai conseguir garantir direitos de outras pessoas,
um adulto que vai combater a violação de direitos. Então nós precisamos muito fortemente internalizarmos o que o legislador quis fazer, o que o legislador quis dizer quando ele trouxe a questão da proteção integral. Quando ele quis dizer absoluta prioridade. Pessoal, absoluto é absoluto, não existe relatividade. É absoluto em tudo. Se o prefeito da cidade, por exemplo, ele recebeu como emenda, por exemplo, 100 mil reais, um exemplo aqui hipotético, para ele trabalhar todas as áreas, saúde, educação, segurança pública, infância e juventude e tudo mais, ele precisa priorizar a infância e a juventude. É prioridade absoluta. E o que nós vemos nos municípios hoje? Nós vemos municípios capengando de políticas públicas, municípios cujos gestores não estão preocupados em exercer essa prioridade absoluta, em evitar, pessoal, garantir direitos de crianças e adolescentes, é garantir uma sociedade mais justa, uma sociedade menos violenta. As pessoas preferem gastar muito mais com construção de presídios, com construção de socioeducativos, do que gastar lá no início, né, do início da infância e da juventude, com programas que vão beneficiar a criança, a família, com programas que vão conceder a essa criança, esse adolescente, melhores condições de vida, que vão tirar essa criança, esse adolescente da situação de vulnerabilidade, que vai ajudar a família a cuidar dos filhos, vai ajudar os pais a cuidarem, educarem dos seus filhos. Nós estamos vendo aí muitos pais, muitas famílias querendo se abdicarem, querendo entregarem os seus filhos para o Estado. E vocês sabem o porquê disso? Porque vai chegar um momento, chega um momento que os pais cansam, as famílias cansam de lutarem sozinhas. Porque é difícil lutar sozinho. Mas se a gente tem políticas públicas eficientes, políticas públicas eficazes, se nós temos conselhos tutelares proativos dentro do município, que vão atrás, que fazem diagnóstico, que cobram do CMDCA, que cobram do prefeito, que cobram dos vereadores, isso vai acabar. Isso vai acabar. Então sejam agentes políticos no município de vocês. Cumpram com as suas atribuições legais, mas façam essa interlocução entre os atores da rede de proteção, entre o sistema de garantias de direito, sejam interlocutores com os vereadores, dialogue com os vereadores do seu município, para que eles promovam, construam projetos de lei que vão beneficiar as crianças e adolescentes do seu município, cobrem dos seus gestores. Fale do que vocês precisam, fale do que vocês necessitam. Façam diagnósticos territoriais, levem para o CMDCA, porque territórios, as necessidades dos territórios são diferentes. Entre municípios, dentro dos próprios municípios, tem bairros que necessitam mais de políticas públicas voltadas ao combate a drogas. Tem bairros que necessitam de políticas públicas melhores, mais voltadas para a prevenção à gravidez na adolescência. Tem bairros que precisam de políticas públicas na questão de mais creches, para que as mães possam deixar ali os seus filhos e possam trabalhar, possam lutar, buscar pelo seu próprio sustento. Não precisem ficar dependendo, né, de cestas básicas, dependendo do governo. Então, pessoal, olha só, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente ele foi criado com essa amplitude, com essa perspectiva de que, de fato, exista um sistema de garantias de direitos funcionando ativamente, que aquela engrenagem ali que o Dr. Murilo Diácono desenha muito bem, que ela realmente funcione, porque todos nós somos responsáveis pela garantia de direitos de crianças e adolescentes. E nós precisamos começar urgentemente um trabalho com a sociedade, fazer com que a sociedade entenda de que ela também é responsável pela garantia de direitos de crianças e adolescentes.
a sociedade, a comunidade. Gente, uma das especificidades da lei foi dizer que criança e adolescente tem o direito de convivência familiar e comunitária, de conviver no seio da sua família. Ou seja, a regra é que a criança e adolescente, ela permaneça na sua família natural, excepcionalmente em família substituta. Mas o que o sistema de garantias, o que os governos, o que os gestores, os municípios estão dando de possibilidade para que de fato essas famílias possam cuidar dos seus filhos? Por certo, vocês já se depararam com situações assim, de uma mãe, de um pai, numa situação ali desesperadora, chegar ali para vocês e falar assim: eu vim aqui entregar o meu filho porque eu não tenho condições de cuidar dele, porque eu não tenho trabalho, eu não tenho emprego, eu não tenho onde deixar o meu filho, eu não consigo. Se ele continuar comigo, ele vai passar fome, ele vai passar necessidade. Então, pessoal, nós precisamos começar a fazer com que esse sistema de garantias trabalhe, funcione. E vou falar para vocês aqui, o Conselho Tutelar e o CMDCA não foram criados à toa. Eles foram criados para fiscalizar isso, para ficarem de olho aberto. Vocês são os olhos da sociedade. É vocês que vão ver o que a sociedade está precisando, está necessitando e vai cobrar do CMDCA para criar política pública. Então nós precisamos começar a entender a importância do nosso trabalho, a importância da nossa função. Ser conselheiro, ser conselheira tutelar não é simplesmente saber o que é minha atribuição e o que não é minha atribuição. Vai muito além disso. Eu falei isso ontem na live com a Maduca. Vai muito além disso. Você precisa reconhecer outras habilidades, desenvolver outras habilidades para que você consiga ter resultados. Vocês sabem disso. A gente ouve muito mais críticas sobre o Conselho Tutelar do que elogios. São muito mais críticas falando mal do trabalho do Conselho Tutelar do que falando bem. A gente vê isso à torta e à direita pelas mídias sociais, pelos meios de comunicação. E nós precisamos mudar essa realidade. Nós precisamos alterar essa perspectiva das pessoas. Nós precisamos primeiro mudar a ideia das pessoas, da sociedade, de que o Conselho Tutelar, como diz o Betiati, é um bicho-papão. De que o Conselho Tutelar foi feito para tirar filho de pai e de mãe. O Conselho Tutelar não tira filho de pai nem de mãe, não tira filho de ninguém. Nós precisamos começar a exigir da rede efetividade. Larissa, mas nem todo mundo sabe o meu trabalho, sabe o que eu faço, fica mandando eu fazer isso, fica mandando eu fazer aquilo. Ei, eu sei que o estatuto fala que a gente precisa, que os gestores precisam estar ali publicando informações pelos meios de comunicação relacionados aos direitos da criança e do adolescente. A gente sabe que o CMDCA deveria ser mais ativo, mais efetivo. Nós sabemos de tudo isso. Mas se isso não está acontecendo ainda, não desanime. Seja autorresponsável. Nós temos a mania de colocar a culpa em tudo. A culpa é do prefeito, a culpa é do assistente social, a culpa é da secretaria, a culpa é do delegado, a culpa é do juiz, a culpa é sua. A culpa é minha. Porque eu preciso tomar a decisão de fazer diferente. Eu preciso abrir a minha mente e entender que o resultado que eu tenho hoje é porque eu não tomei decisão diferente nenhuma. A gente colhe o que a gente planta. Tem muito conselheiro e conselheira tutelar aí querendo resultado diferente, fazendo as mesmas coisas. Não vai acontecer.
Para de ficar esperando os outros reconhecerem o trabalho de vocês. Ninguém vai bater lá na porta de vocês e vai falar: ô, conselho tutelar, tudo bem? Né? Você está precisando de alguma coisa, está precisando aqui de uma sede nova, né? Está precisando aqui de mais um veículo. O que vocês acham da construção de mais um conselho tutelar? Isso não vai acontecer. Criou-se uma ideia na cabeça da sociedade, quando eu falo sociedade, eu falo no geral, de que o conselho tutelar é bicho-papão, o conselho tutelar é pedra no sapato, o conselho tutelar é problema. Então as pessoas elas vão tentar dificultar a sua vida, dificultar o seu trabalho. Agora vai depender de você, da atitude que você vai tomar, a decisão que você vai tomar, para ver se vai continuar assim ou se vai mudar. Então olha aqui, pessoal. Nós tivemos uma história muito triste da criança e do adolescente no Brasil. É muito triste, talvez a gente não tenha, às vezes, o tempo de parar, de pensar, de refletir o quão triste foi isso. Às vezes a gente para e pensa, nossa, antigamente era 1000 vezes melhor do que hoje. Será? Será? Nós não tínhamos garantias de direitos, nós não éramos reconhecidos como pessoas em desenvolvimento. Nós éramos considerados objetos adultos. Nós não tínhamos direito de nada. Então, pessoal, olha só. A gente precisa entender isso para a gente começar a potencializar as nossas ações. A potencializar as nossas ações dentro do Conselho Tutelar, junto ao sistema de garantias, lá na comunidade, conversando com a comunidade, participando de reuniões, indo para dentro das escolas, falando do trabalho do Conselho Tutelar, falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, conversando com os pais, falando para eles que é deles o dever de guarda, sustento e educação dos filhos, que eles é que precisam dar a proteção em primeiro lugar. Só assim a gente vai conseguir, de fato, um dia chegar e falar assim, não, o estatuto hoje está sendo cumprido na sua íntegra. Então entendam, a história da criança e do adolescente no Brasil, conhecer essa história é muito importante. É muito importante para vocês entenderem quão importante é o papel de vocês dentro do sistema de garantias de direito. O papel de vocês enquanto pais, enquanto mães, tias, avós, madrinhas, padrinhos. A importância de vocês dentro da sociedade. Pessoal, foram momentos difíceis, foram momentos angustiantes. Hoje criança e adolescente tem todos os direitos, tem direito à educação, tem direito à saúde, tem direito ao lazer, tem direito à convivência familiar e comunitária, tem o direito de respeito, de dignidade. Olha quantas coisas nós avançamos, começando pela Constituição Federal de 88 e hoje com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quantas coisas nós avançamos. Nós não podemos deixar isso cair por terra. Tempos atrás eu estava numa discussão com alguns colegas, porque levantou-se ali a questão de que se os conselhos tutelares continuarem trabalhando dessa forma submissa como estão trabalhando, continuarem trabalhando, não fomentando a criação de políticas públicas dentro do município, não sendo participativos, vai chegar um momento que não vai precisar mais ter conselho tutelar. Vocês já imaginaram, vocês já pensaram, já passaram pela mente de vocês, pela cabeça de vocês, um dia não precisar mais do conselho tutelar, desse órgão tão importante, tão relevante dentro de uma sociedade, de não precisar mais porque ele não está cumprindo com o seu papel na efetividade? Porque tem outros órgãos fazendo o papel do conselho tutelar? Então nós precisamos trazer essas reflexões, pensar que tipo de profissional que eu estou sendo,
Como tem sido a minha atuação dentro do conselho tutelar? Eu tenho sido um profissional medíocre, mediano, meia boca? Ou eu tenho sido um profissional proativo, extraordinário, acima da média? Que tipo de profissional a gente quer ser? Que tipo de legado a gente quer deixar? A gente precisa trazer isso à nossa consciência. A gente precisa fazer essas perguntas para nós todos os dias. São muitas crianças e adolescentes ainda que até hoje têm os seus direitos violados, seja pela família, seja pela sociedade, seja pelo Estado. E nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós não podemos aceitar que a gente ainda tenha, até hoje, 31 anos de estatuto, altíssimos níveis de exploração sexual, de trabalho infantil acontecendo, de mães, de pais abandonando seus filhos como era feito antigamente, porque não tem condição, por questões financeiras, por conta de uma gravidez indesejada, porque não tem condição de cuidar e é difícil de cuidar. A gente sabe, a gente é pai, a gente é mãe, a gente sabe das despesas que é um filho. Mas nós estamos falando aqui de vidas. Eles não pediram para nascer. Nós estamos falando de vidas. E nós precisamos salvar vidas. Nós precisamos ajudar, somar, fazer com que o sistema de garantias de direito funcione. Pessoal, eu costumo falar que o conselho tutelar é aquele olhinho, sabe aquele olhinho que a gente passa nas máquinas quando elas estão enferrujadas? A gente vai lá, joga um olhinho lá no motor, aquele óleo de motor, que aí faz a engrenagem voltar a trabalhar. Nós somos esse óleo. Nós somos esse olhinho que a gente vai lá, dá uma pingada lá e a engrenagem começa a rodar porque a gente começa a incomodar. Nós precisamos começar a ser profissionais mais atuantes. Nós precisamos viver uma nova era. Chega, não dá mais. Não dá mais para a gente levar a função de conselheiro tutelar nas coxas. Nós temos visto aí muitos profissionais, por falta de conhecimento, estão sendo até hoje coagidos a executarem serviços, a cumprirem demandas que não lhe competem. Pessoal, vocês sabem disso. É difícil conseguir, por meio da gestão, por meio do município, uma capacitação no município para vocês. É difícil, tem que ficar implorando para ter capacitação nos municípios. Até quando nós vamos viver isso? Até quando esse órgão tão importante, tão relevante, vai viver isso? Ei, vocês estão cuidando da classe mais importante que tem, que é criança e adolescente. Vocês precisam trabalhar com muita responsabilidade, com muito conhecimento. Vocês precisam ser experts na área de vocês. Eu sei que não tem faculdade para formar conselheiro e conselheira tutelar, não tem, é uma função. É como vereador, é como prefeito, você vai estar ali por um tempo, por um período, mas ainda que seja só esse mandato, faça com maestria, faça com dedicação, com responsabilidade. Você está lidando com o futuro do nosso país. Você está tratando com os nossos próximos vereadores, os nossos próximos prefeitos, governadores, presidentes, professores, médicos, dentistas. Que tipo de sociedade que nós queremos deixar para eles? Tantas crianças e adolescentes se perdendo aí no mundo das drogas, da prostituição. Porque na maioria das vezes os municípios não provêm de políticas públicas necessárias e eficazes para possibilitar que esses adolescentes, que essas crianças tenham um contraturno escolar, saiam da escola e no outro turno eles vão aprender a uma aula de inglês, uma aula de espanhol, uma aula de violão.
não estão dando condições para os pais, para as mães, para as famílias de ajudarem no crescimento, no desenvolvimento pessoal dos seus filhos. Então, pessoal, ó, essa live de hoje, eu quis aqui trazer essa introdução, essa pequena introdução para vocês sobre a história da criança e adolescente no Brasil. Uma história marcada por muita dor, por muita violência, por abandonos, por discriminação. Uma história marcada por desrespeitos, por violações diversas de direitos. E dizer para vocês que com a Constituição Federal de 88, a partir do seu artigo 227, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, nós demos um grito de esperança. Foi um marco na história da legislação brasileira. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma legislação que foi copiada por muitos outros países lá fora. Tem, às vezes, suas imperfeições? Tem. Como toda lei tem. Às vezes foi econômica em falar, por exemplo, de alguns direitos dos conselheiros tutelares? Foi. Mas ela é muito linda na sua integralidade. Ela é muito efetiva na sua integralidade. Nós temos ali no artigo 100 princípios extraordinários, maravilhosos, que se todos os profissionais seguissem ali, olhassem aqueles princípios, não errariam. Não errariam, ou se errariam, errariam menos. Então, pessoal, o que eu quero deixar para vocês aqui nessa live de hoje, procurem conhecer, procurem estudar a história da criança e adolescente no Brasil. Procurem ver como foi isso, como foi esse avanço. O quão inteligente foi o legislador na criação dessa lei. Quantas coisas nós já avançamos, nós precisamos admitir que nós já avançamos muito. Nós avançamos em muitas coisas, nós ganhamos muitas coisas. Mas nós precisamos também ter pé no chão e admitir que nós precisamos conquistar ainda muito mais. Muito mais. E nós vamos conquistar isso através das nossas ações, da minha ação, da sua ação. O que você tem feito para que de fato o Estatuto da Criança e Adolescente ele seja efetivamente cumprido aí no seu município? Qual tem sido o seu papel? Como tem estado você enquanto profissional? Avalie o seu estado atual e mentalize aonde você quer chegar. O nosso cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginado. Vou repetir para vocês. O nosso cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginado. Isso quer dizer que quem controla as nossas emoções, quem controla os nossos resultados somos nós mesmos. Se você todos os dias começar a imaginar na sua mente como que você queria ver o conselho tutelar, como que você queria ver o sistema de garantias de direito funcionando, como você queria ver a sociedade daqui 2 anos, 3 anos, se você começar a mentalizar isso na sua mente, isso vai ficar forte na sua mente. E os seus pensamentos, eles vão começar a te guiar. Eles vão começar a te tirar da zona de conforto e vão começar a colocar você para agir. O que falta para muitos profissionais hoje é sair da zona de conforto. É parar de achar que do jeito que tá bom demais. Que o município ali tá pior do que o de vocês e por isso vocês não vão avançar mais. Para com essa mentalidade medíocre. Pobre, mediana. A gente quer sempre mais, lutar sempre por mais. Então comecem pelas ações de vocês, pelas falas de vocês, pelos comportamentos de vocês, a fazerem a mudança que vocês querem. Sejam a mudança que vocês querem ver. Para de esperar do outro.
para de colocar as suas expectativas no prefeito, no CMDCA, no juiz, no promotor. Para de colocar expectativas no outro, porque a gente se decepciona, porque o outro falha. Nós somos seres humanos, nós falhamos. Então coloque as suas expectativas, aposte em você, naquilo que você estipulou como meta, naquilo que você colocou como foco, como algo muito importante para você realizar, ok? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa live, tenham aprendido um pouco. Semana que vem a gente vem com mais outros temas, novos temas. A gente vai continuar, vou tentar aqui trazer uma sequência de assunto para vocês. Tentar trazer aqui para vocês na semana que vem ali a importância do sistema de garantias de direito, os atores ali daquela rede, como que essa rede de proteção ela precisa funcionar, ela precisa trabalhar. Então a gente vai trazer um pouco desse assunto na live da semana que vem, ok? Então espero que vocês tenham gostado. Espero que de fato vocês estejam aí nos acompanhando. Acompanhem os nossos conteúdos. Vá lá no meu canal do YouTube. Quem ainda não me segue lá no YouTube, vai lá, se inscreva no meu canal. Compartilhe os vídeos que estão ali. Eu acho que se a gente fizer aí uma força-tarefa, se a gente nos unir e começar a fazer com que vídeos falando sobre o estatuto, falando sobre o conselho tutelar, comecem a serem distribuídos para o maior número de pessoas, eu tenho certeza que em breves dias a gente vai conseguir grandes resultados. É muito importante que a gente faça com que a sociedade, no geral, no todo, ela conheça de fato quem é o Conselho Tutelar, a sua importância, as suas atribuições, para que veio, para que serve o Conselho. Então, vamos nos unir, vamos fazer com que essa força, essa energia, ela aumente cada vez mais, que a gente tenha essa mentalidade, essa ideia de que a gente precisa ser profissionais melhores, de que a gente precisa desenvolver novas habilidades, de que a gente precisa de fato dar mais e mais da gente para que a gente consiga um dia ver todas as crianças e os adolescentes do nosso Brasil tendo seus direitos garantidos, sendo cuidados pelas suas famílias, a sociedade ajudando nisso, os governos ajudando nisso, e o Conselho Tutelar dando esse conselho, ajudando, auxiliando essas famílias a conseguirem proteger e garantir os direitos dos seus filhos, ok? Beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu sempre estou respondendo dúvidas do pessoal no meu direct, no Messenger, então pode ir lá me mandar, no Instagram, manda lá perguntas, manda sugestões de temas que vocês querem que a gente aborde aqui, ok? E só para lembrar vocês, pessoal, porque tem muita gente me perguntando, tá? Sim, eu vou abrir a terceira turma do curso Conselheiro Pro, tá bom? Fiquem atentos por aqui, eu vou informando para vocês. A gente vai abrir a terceira turma final de julho. Então, se você tem aí o interesse de fazer parte aí da nossa terceira turma do curso Conselheiro Pro, fiquem atentos que a gente vai mandar para vocês aí informações pelos canais aqui das redes sociais, ok? Abraço para vocês, boa noite, uma excelente semana. Deus continue abençoando vocês, a família de vocês. Que o meu desejo é que vocês sejam profissionais proativos, acima da média, extraordinários, ok? Forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Beijo, fui!